Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal, revelam mensagens, e isso está em todas as redes sociais, diversas matérias, que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime ao investigar ilegalmente, seu devido processo legal, bolsonarista. E eu quero aqui me dirigir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já passou da hora de o senhor sair da inércia, da omissão, da covardia e fazer justiça aqui no nosso país. Porque nós já viramos uma Venezuela com esse ditador. Se falou tanto que o presidente Bolsonaro era ditador, que ia perseguir, que ia matar gays, cumpriu toda a Constituição, jogou sempre nas 4 linhas. A gente viu aqui a esquerda vomitando, chamando o presidente Bolsonaro de fascista, de ditador. Vocês não vão se pronunciar contra esse ditador Alexandre de Moraes? Um dia vai se voltar contra vocês também. O que nós, deputados e deputadas da direita, estamos defendendo aqui é o devido processo legal, é a liberdade e sim a democracia. Não essa democracia desse ex-presidiário descondenado que está na presidência da República, mas uma democracia onde o ministro do STF respeita a Constituição, respeita o devido processo legal. Hoje, a Polícia Federal, que eu tive muito orgulho de participar de diversas operações para combater crime organizado, facção criminosa, Amando Alexandre de Moraes entrando na casa de 2 mulheres, aliás, uma mulher e uma menina de 16 anos, filha do jornalista Oswaldo Estáquio. Nós estamos realmente com uma Gestapo aqui no nosso país. Senador Rodrigo Pacheco, vire homem e faça justiça aqui no nosso país. É um momento de não só nós parlamentares, mas de todo o povo brasileiro se levantar pela luta, pelo cumprimento da lei, da ordem e do devido processo legal. É isso mesmo, pessoal. Nós nunca estivemos tão perto de derrubar um ministro da Suprema Corte. Todas essas irregularidades que saiu do Supremo, do gabinete do Moraes, que incriminam ele, deixou toda a Suprema Corte enfraquecida. Deixou uma crise interna horrível entre os ministros. Os outros ministros já começam a sinalizar para o Moraes que não gostaram de nada disso que está acontecendo. Inclusive, eles não querem dar entrevistas, não querem entrar na mídia novamente. Por quê? Porque toda vez que os seus pares aparecem na TV, aparece em algum jornal, aparece em alguma entrevista, a pergunta que é: e o Alexandre de Moraes? E aquelas coisas que fizeram, aquelas irregularidades, eles já não sabem mais esconder. E eles sabem também que já está vindo por aí mais e mais provas, mais irregularidades, porque afinal são 6 gigas de conversa, tá na mão do jornalista lá, do Glenn Greenwald, que está expondo a conta gotas, prova por prova. Então, pessoal, não desanime, marque a sua presença, vamos para as ruas no dia 7 de setembro, nós precisamos nos mobilizar, não podemos deixar que essa chance passe. A crise interna no STF, eles estão enfraquecidos, é a nossa maior chance, tá ok? E tem mais e mais aqui, né, deputados, senadores indo para cima do STF, deixando o recado, tanto para o STF, tanto para Alexandre de Moraes, quanto para o povo do Brasil. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos avançar, nós não podemos perder essa oportunidade, tá bom? Não desanime, vamos continuar vendo o vídeo aqui, olha aí. Cuidado, o que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados, e aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Sabe o que vai ser preciso agora, meus caros? Pois é. Vamos todos retornar para a rua.
Senador Girão, junto com outros senadores, está marcando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo-assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país. Sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados. Porque aqui, o presidente Jair Bolsonaro, que lidera esse partido, o PL, agora falando do meu partido, é simplesmente a maior liderança desse país, é o único que sai às ruas e leva uma multidão consigo. Então, meus caros, a história vai continuar, as denúncias seguirão vindo à tona, e além do impeachment, eu ainda digo mais, nós não vamos nos contentar apenas com isso. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição. Todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Assim como o pessoal que está na cadeia por conta do Rio de Janeiro, senhora de 71 anos como Iraci Nagashi, condenada a 14 anos de cadeia, tratada como terrorista, uma pessoa que sequer consegue tacar uma pedra no chão contra alguém. Conta para um russo, que aqui no Brasil teve um golpe, não foi dado um disparo, não foi apreendido uma arma de fogo num domingo de janeiro. Até o próprio ex-ministro do STF, Jobim, já reconhece que, na verdade, é o que todo mundo sabe, é uma manifestação que foi longe demais. Mas quando o Jobim fala isso, com espaço na CNN, que é uma grande mídia, meus caros, isso é uma sinalização. Das duas, uma. Ou eles estão com receio da eleição de Trump nos Estados Unidos, ou eles próprios já estão vendo o problema econômico que virá e não querem estar ao lado desse governo que só sabe taxar e gastar o dinheiro público, porque isso daí vai resultar em desemprego e inflação. Impeachment de Alexandre de Moraes, nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita e nos vemos nas ruas. Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, não posso me furtar de reconhecer que as atitudes de Alexandre de Moraes, reveladas ontem, são incompatíveis com a Constituição da República de 88. É impossível reconhecer a legitimidade de ministro Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal por violar os princípios mais elementares da nossa Constituição. Não podemos admitir que um juiz saia da imparcialidade, da impessoalidade e escolha alvos para perseguir. E o pior, instrumentalize uma instituição da República fora do seu trabalho ordinário e pegue toda essa estrutura que lhe possibilita o cargo para fazer uma perseguição claramente política. Isso é um verdadeiro absurdo. E isso está agora revelado nesses diálogos cabulosos, tidos com seus juízes auxiliares, com todos aqueles que participaram desses atos ilegais e inconstitucionais, contra membros da oposição, da direita, contra bolsonaristas durante o período e fora do período eleitoral. Fomos vítimas, sim, desta parcialidade na condução dos trabalhos. Mas isso foi a gota d'água, porque há muito tempo, presidente, já vemos denunciando que o Supremo Tribunal Federal não pode ter inquéritos abertos por mais de 2.000 dias, como é o caso do inquérito das fake news, onde pessoas são postas, investigações são feitas, novos fatos vindo à tona e não se termina nunca com essa persecução sem transparência, sem finalização, sem justificativa jurídica que a legitime. Isso é uma vergonha para a República Brasileira. E é preciso que o Senado saia da omissão para cumprir o seu papel histórico institucional e precisamos que o presidente Pacheco faça isso, se ele não quer ver o seu nome inscrito no rol daqueles que se acovardaram diante das infrações à nossa Constituição republicana. Isso é uma verdadeira vergonha, presidente. Por isso que ou o ministro Alexandre de Moraes pede para sair do cargo, tem um mínimo de dignidade e renuncia, ou nós vamos protocolar
nos próximos dias o pedido de impeachment e esperamos que os senadores cumpram seu papel para manter a legalidade e para que continuemos respeitando as instituições democráticas. Mas não podemos deixar que membros possam usá-las de forma ilegal. Por isso, fora ministro Alexandre de Moraes, seu tempo de ditador acabou. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos clesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Quando teve aqui a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? Eu não vou entrar no mérito, mas ao que ficou, e a esquerda argumentava isso, era um conluio de Sérgio Moro com procuradores para condenar o Lula. Os bilhões foram devolvidos nas delações e etc. É discutível, vamos ver a questão das delações. Mas, de fato, ocorreu um crime e um conluio entre duas pessoas. Agora, Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte: se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão, que sequer é do meu partido, e vários outros partidos em volta, foi feita para tentar dar uma chacoalhada e a gente fazer um pedido de impeachment. Não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho. Eu fui selecionado por ele a dedo para que a Stasi dele viesse para cima de mim. Porque eu sou corrupto? Não. Porque eu estou fazendo críticas, eu não me dobrei ao poder deles, eu não jogo esse jogo que eles jogam. Eles tentam intimidar. Se você não se dobrar, eles vêm para cima de você. Eu só estou entre os meus representados, os meus eleitores, e um ditador. E ele só não consegue atingir a mim, atingir o Bolsonaro, porque ele não tem de onde tirar. Quando o Alexandre de Moraes me investiga, pedindo para me relacionar com o argentino que fez a live após as eleições de 2022, ele está me dando um atestado de honestidade. Mal sabe ele que a tendência é a minha votação em São Paulo aumentar, porque eu ando pelas ruas. Eu queria ver um ministro do STF candidato à presidência da República. Candidato-se Alexandre de Moraes à presidência da República. O senhor vai ver o sentido da democracia, o cheiro do povo, entender o que é gastar sola de sapato numa campanha presidencial. E aí você vai ouvir muita reclamação que vai fazer aquele aeroporto de Roma virar fichinha. Que nesse Brasil tem imagem de tudo, né? Só não tem do 8 de janeiro e do aeroporto de Roma. Até de WhatsApp de empresário tem. E eu digo mais, finalizando. Começo a ver os movimentos dos passadores de pano, Flávio Dino, matérias da imprensa, né? Querendo falar agora do meu irmão, patrimônio do meu irmão, lá em Balneário Camboriú. Tem que acompanhar o parlamentar do PT, falar em democracia, falar em defesa do voto, falar em defesa de liberdades, sendo que essa máfia defende o ditador Maduro na Venezuela, que estupra, mata e prende mulheres e opositores. Vai criar vergonha na cara, meu! Vai se enxergar! Vai analisar o que tu tá falando! Tem que ser muito debilóide para acreditar numa barbárie que a gente ouve aqui.
Mas falando em barbárie, ontem ficou claro, colega Luiz, o que todo mundo sabia. A justiça brasileira tem lado. A justiça que tem que ser imparcial. Assessores do ministro Alexandre Todo-Poderoso Moraes conversavam o seguinte: ordem de Moraes, desmonetize a Oeste. Nossa, que democrático desmonetizar uma empresa jornalística. Só se vê em Cuba, Venezuela. Aliás, lá eles já estão avançados. Lá eles fuzilam, né, quem não concorda com o regime. E o assessor responde: mas não encontrei nada. E a frase que prossegue é: use a sua criatividade. Ou seja, independentemente se os opositores nessa democracia relativa do Brasil fizeram algo ou não, eles serão perseguidos. Ontem subi essa tribuna, presidente, para falar sobre a vexamitosa cassação que eu recebi no TRE do Rio Grande do Sul, 2 anos depois da minha eleição. Não quero acreditar que por ser líder da oposição e criticar Moraes, isso aconteceu comigo no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente tem visto da tribuna do lado de lá, aquela tribuna que exala enxofre, é a defesa inaceitável do que foi revelado ontem. A gente tem, por exemplo, Dino defende Moraes após a vaza-toga. Gleisi defende Moraes. O PT está com Moraes. É óbvio que ele está com Moraes. Se não fosse Alexandre de Moraes, Lula não seria presidente, estaria apodrecendo na cadeia por seus crimes. Dino não seria ministro do Supremo, seria senador e ex-governador do estado, infelizmente, mais pobre do Brasil. Essa é a realidade. Agradeçam a Moraes. Beijem a mão, os pés dele. Afinal, ele caçou opositores, ele caçou passaportes, ele mandou prender, ele tirou redes sociais, tirou programas eleitorais do Rádio do Nordeste, ele elegeu Lula. Isso, presidente, não tem nada de democracia. Isso é ditadura e os homens de bem seguirão lutando contra esse absurdo. Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal, revelam mensagens, e isso está em todas as redes sociais, diversas matérias, que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime ao investigar ilegalmente, sem o devido processo legal, bolsonarista. E eu quero aqui me dirigir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já passou da hora de o senhor sair da inércia, da omissão, da covardia e fazer justiça aqui no nosso país. Porque nós já viramos uma Venezuela com esse ditador. Se falou tanto que o presidente Bolsonaro era ditador, que ia perseguir, que ia matar gays, cumpriu toda a Constituição e jogou sempre nas 4 linhas. A gente viu aqui a esquerda vomitando, chamando o presidente Bolsonaro de fascista, de ditador. Vocês não vão se pronunciar contra esse ditador Alexandre de Moraes. Um dia vai se voltar contra vocês também. O que nós, deputados e deputadas da direita, estamos defendendo aqui é o devido processo legal, é a liberdade e sim a democracia. Não essa democracia desse ex-presidiário descondenado que está na presidência da República, mas uma democracia onde o ministro do STF respeita a Constituição, respeita o devido processo legal. Hoje, a Polícia Federal, que eu tive muito orgulho de participar de diversas operações para combater crime organizado, facção criminosa, Amando Alexandre de Moraes entrando na casa de 2 mulheres, aliás, uma mulher e uma menina de 16 anos, filha do jornalista Oswaldo Estáquio,
Nós estamos realmente com uma Gestapo aqui no nosso país. Senador Rodrigo Pacheco, vire homem e faça justiça aqui no nosso país. É um momento de não só nós parlamentares, mas de todo o povo brasileiro se levantar pela luta, pelo cumprimento da lei, da ordem e do devido processo legal. Tá vendo aí, pessoal, por que a gente não pode desistir? Tá vendo por que a gente precisa continuar a nossa luta? É inadmissível todas essas irregularidades passarem impune. Um homem que se acha acima da lei, um homem que se acha, né, que ele é a democracia, qualquer coisa que fala dele é fake news, é desinformação, é ataque à democracia, nós não podemos aceitar isso. Enquanto ele alega que a gente é terrorista, que a gente desinforma, que a gente propaga fake news, ele atropela todas as leis e faz o que quiser fazer. Prende, desprende, cala e descala. Isso não pode continuar acontecendo. Contamos com o povo brasileiro dessa vez, mais uma vez. O povo na rua, o povo brigando, lutando pelo nosso Brasil. Lembrando, relaxa, vai ser manifestação totalmente pacífica. Queremos apenas pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós não queremos nenhum outro tipo de pauta, não queremos baderna, não queremos quebradeira, não. É uma manifestação pacífica que queremos que esse homem seja exterminado da política brasileira, que esse homem nunca pise mais em um tribunal, porque ele não merece o cargo que ele tem, ele atropela leis e isso não pode ficar assim, tá ok? Queria pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento, é muito importante, amigo, que você se posicione, que você não se cale, tá ok? Por favor, comenta aqui embaixo também, olha, esse canal é novo, então se você puder compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, mandar pra mais pessoas e pedirem para eles se inscreverem aqui, também vai me ajudar demais, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.